Olá! Estamos de volta. No vídeo de hoje, nós vamos resolver as atividades complementares do PET final avaliativo, que são as atividades propostas para os alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Eu peço que você se inscreva, ative o sininho, assim receberá as notificações quando tem conteúdo novo no canal. O vídeo, hoje eu quero agradecer principalmente a você que faz parte dos 1.900 inscritos no meu canal, 1.900 do meu time. Então, muito obrigado para você. Hoje é para você. Então, aproveite, deixe nos comentários, né, o que você achou aí do vídeo, né, assista o vídeo e deixe os comentários aí no final, ok? Compartilhe também com seus colegas e amigos. E o meu grande abraço hoje é para você, que faz parte aí do meu time dos 1.900 inscritos no meu canal. Grande abraço a você que está inscrito. Se você está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. Assim você receberá notificações de quando tem conteúdo novo no canal. Então, vamos lá? Então, vamos às atividades complementares do PET final avaliativo. Atividade 1. De acordo com as informações contidas na tabela periódica, indique qual é a classificação e quais os nomes dos elementos representados respectivamente pelos símbolos AG, CU e AU. Então, para isso, nós vamos precisar de uma tabela periódica. Trouxe aqui para você uma tabela periódica onde mostra os elementos metálicos e os não metálicos. Os metais são a maioria dos elementos da tabela periódica, sendo no total 87 elementos químicos. E eles estão em destaque aí na cor rosa. Então, vamos localizar na tabela periódica onde estão o AG, o CU e o AU. Então, eles estão no grupo 1B ou no equivalente ao grupo 11 da tabela. Esses elementos eles são metais, né, são até chamados de metais nobres, né, devido à sua baixa reatividade. Também os nomes, o AG é a prata, o cobre, o CU é o cobre e o AU o ouro. Então, o item que responde à questão é a letra D. Eles são metais e o nome prata, cobre e ouro. Passamos para a atividade 2. Alguns elementos químicos são constituídos por átomos que se encontram na natureza em proporções diferentes, como é o caso do nitrogênio e do oxigênio. De todo o nitrogênio existente na natureza, o N14 constitui 99,6% e o N15 apenas 0,4%. Já o oxigênio encontra-se como o O16 em 99,7% e o O18 em 0,2% do total de oxigênio. Dos átomos citados, aqueles que possuem 8 nêutrons em seus núcleos são... Bom, precisamos novamente da tabela periódica, colocamos aí as informações extraídas do texto e temos aí a tabela periódica. Onde está o nitrogênio e onde está o oxigênio na tabela periódica? Lá no grupo 15, o nitrogênio, e o oxigênio no grupo 16. O nitrogênio tem número atômico 7 e o oxigênio tem número atômico 8. Estão aqui representados na forma de N14, que é o nitrogênio de massa 14, e o nitrogênio de massa 15, N15, o oxigênio de massa 16, O16, e o oxigênio de massa 18, O18. Para calcularmos a quantidade de nêutrons, então nós vamos precisar de lembrar de algumas informações. Onde estão os nêutrons num átomo? Eles estão no núcleo. Então, o núcleo de um átomo, ele contém os prótons e os nêutrons, que é toda a sua massa.
Se o átomo tem massa 14, então significa, né, que ele vai ter nêutrons 7, ou seja, a massa é 14, o número de prótons é 7, que é igual ao número atômico. Então, utilizando a fórmula A igual a prótons mais nêutrons, ou seja, massa igual a prótons mais nêutrons, então vamos calcular a quantidade de nêutrons fazendo uma subtração, né, uma expressão matemática, chegando aí do número de nêutrons do nitrogênio de massa 14 igual a 7. O mesmo nós vamos calcular com o nitrogênio de massa 15. Veja, então nós temos a massa, que é 15, o número de prótons, que é igual ao número atômico 7, igual ao número de nêutrons. Então, temos que o número de nêutrons do nitrogênio de massa 15 é igual a 8. Da mesma forma, vamos calcular os nêutrons do oxigênio de massa 16. Então, calculando aqui, ele vai ter nêutrons igual a 8. Da mesma forma, calculando os nêutrons do oxigênio de massa 18. E vamos encontrar aí nêutrons igual a 10. Então, o que o exercício pede? Dos átomos citados, aqueles que apresentam 8 nêutrons, quem são eles? São o nitrogênio 15 e o oxigênio 16. Então, o que está na resposta da letra C, correto? Vamos à atividade 3. Os equipamentos ilustrados são largamente utilizados nos processos de separação dos componentes de uma mistura. Então, temos o componente, o equipamento 1, o 2, o 3 e o 4, na sequência. Qual das figuras representa a aparelhagem usada para separar um sistema constituído de água e óleo? Então, água e óleo, nós temos aqui dois líquidos e o equipamento utilizado para separar esses dois líquidos está identificado em qual desses equipamentos? 1, 2, 3 ou 4? Veja, o 1 é o condensador, ele é utilizado na destilação simples ou destilação fracionada. O 2 é o funil de bromo, que é usado como decantador. Então, a gente pode utilizar o funil de bromo para separar água e óleo. Por quê? Vamos imaginar que o que está aqui em azul, o que está em mais escuro, é a água, porque o óleo ele vai flutuar. Então, nós abrimos essa torneirinha, assim que toda a parte da água passar pelo buraquinho que tem aqui na torneira, então a gente fecha a torneira e conseguimos assim separar a água e o óleo. No item 3, nós temos um equipamento que é chamado de funil de Buchner. Ele é utilizado na filtração a vácuo por sucção. Imagine você misturar água com maisena. Como é que você vai passar isso por um filtro comum? Não é possível. Com um funil de Buchner é possível, porque a gente faz a filtração a vácuo por sucção. Então, consegue-se fazer a filtragem. O 3, nós temos um palão de fundo chato, que ele pode ser utilizado para algumas atividades, mas não para separar a água do óleo. Então, o item que responde o aparelho usado para separar uma mistura de água e óleo é o que nós temos na letra B, que é o funil de bromo, certo? Atividade 4. Todas as substâncias são formadas por pequenas partículas chamadas átomos, que por sua vez são formadas por partículas menores encontradas em duas regiões distintas do átomo, o núcleo e a eletrosfera. As partículas constituintes do átomo que apresentam carga elétrica são encontradas no núcleo, são os. Então, a estrutura do átomo, de acordo com o que foi colocado no texto, o átomo é composto por núcleo e eletrosfera. Então, aí um modelo do átomo de hélio, nós temos os elétrons girando em torno do núcleo, e no núcleo nós temos prótons e nêutrons. Então, no núcleo é a região maciça, compacta e densa que fica no centro do átomo. O núcleo atômico é divisível, pois é constituído de duas partículas, os prótons e os nêutrons. Então, vamos ver a definição do que são os prótons e nêutrons. Prótons são partículas carregadas positivamente com carga relativa igual a mais 1, e a sua massa também é de 1.
Já os nêutrons, como o próprio nome indica, são partículas neutras, isto é, não possuem carga elétrica. Assim, os nêutrons diminuem a força de repulsão entre os prótons no núcleo, tendo em vista que cargas no mesmo sinal se repelem. Então, podemos ir responder já a nossa questão, que está no núcleo são prótons e nêutrons, porém que possuem carga é somente os prótons. Então, alternativa D. Mas vamos continuar o raciocínio da nossa questão. Já falamos que no átomo nós temos o núcleo, que no núcleo tem prótons e nêutrons, e vamos então à outra parte do átomo, que é a eletrosfera, que é uma região periférica ao redor do núcleo do átomo, onde elétrons ficam girando em volta desse núcleo, como aqui no desenho. Já os elétrons, eles foram as primeiras partículas subatômicas descobertas por Thomson em 1897. São partículas carregadas negativamente, cuja carga relativa é de menos 1, e a sua carga em coulombs é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, é um número muito pequeno, isso em relação à massa do próton, ou seja, a massa do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, menor do que a massa do próton. Os cátions são espécies químicas que excedem elétrons. Então, de acordo com o que pede a atividade, as partículas constituintes do átomo que apresentam carga elétrica e são encontradas no núcleo são os prótons, alternativa D. Atividade 5. Os polos elétricos de uma bateria elétrica são destacados pelos símbolos mais, positivo, e menos, negativo, que indicam como essa bateria deve ser ligada ou conectada a um circuito elétrico. Considerando os prótons e os elétrons de uma bateria elétrica com carga total, o número de prótons em relação ao número de elétrons é. Então, verifique o desenho para facilitar o entendimento. Então, nós temos aqui uma imagem de uma bateria. Vocês podem observar que aqui nós temos o polo positivo, polo negativo, perdão. Aqui nós temos o polo positivo e nessa figura temos um fio metálico externo onde foram ligados os terminais de uma bateria. A bateria vai forçar os elétrons livres a entrarem em movimento. Quando pensamos que tem dois polos, então essa região aqui da bateria vai ficar carregada de elétrons. Essa região aqui, que é o polo positivo, vai ficar carregada de cargas positivas, que são os prótons. E o sentido dos elétrons é do polo negativo para o polo positivo. E o sentido da corrente convencional é do polo positivo para o polo negativo, ou seja, ele é inverso. Então, por convenção, o sentido da corrente elétrica, que é o I, como oposto ao movimento dos elétrons, de acordo com a figura. E denominamos de sentido convencional da corrente elétrica. Isto é, dizemos que a corrente convencional sai do polo positivo da fonte e entra pelo polo negativo da pilha. Então, os elétrons, eles ficam desordenados. Então, quando você vai utilizar, ou seja, ligar a bateria em alguma, um eletrodoméstico, por exemplo, ou um celular, alguma coisa assim, então, os elétrons vão ficar ordenados e vão fazer parte desse circuito. Então, o que ocorre? As baterias, elas são pilhas ligadas em série. E em cada pilha tem dois eletrodos, um eletrodo positivo, que é chamado de catodo, e o polo negativo, que é chamado de anodo. Além de um eletrólito e uma solução, que é uma solução condutora. Os elétrons são transferidos por um condutor externo do anodo até o catodo, formando uma corrente elétrica que é usada para ligar um aparelho. Esse é um processo espontâneo e a energia fornecida até que a reação química se esgote, no caso das pilhas e baterias primárias, tais como as pilhas secas, que são chamadas de pilhas de Leclanché, e a pilha alcalina. Ou então, no caso das reações reversíveis, pode-se aplicar uma diferença de potencial e inverter a reação, formando os reagentes de novo e recarregando a pilha até que essa fique pronta para ser usada novamente. É o caso das pilhas e baterias secundárias, são as pilhas de chumbo usadas nos automóveis, as de lítio usadas, por exemplo, em aparelhos celulares.
E a corrente elétrica, ela é um fluxo ordenado dessas cargas elétricas, como a gente pode ver aqui no desenho, né? A corrente elétrica, que se movem de forma orientada em um condutor elétrico, ou também em soluções iônicas. Essa é uma grandeza fundamental na física, pois sem corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. Bom, então, para responder essa questão, o que nós podemos dizer aqui? Que existe um fluxo de elétrons em direção à bateria, ou seja, né, o fluxo de elétrons ele vai do polo negativo para o polo positivo. Então, esse fluxo de elétrons ele retira elétrons do sistema, isto é, o fluxo da corrente. Se ele retira, então a bateria deve ter carga positiva em relação às cargas negativas. Portanto, o número de prótons de uma bateria é maior do que o número de elétrons. Então, a alternativa correta é a letra C. Logo, nós finalizamos a nossa correção das nossas atividades. Eu espero que você tenha acertado as questões. Peço que você, se ainda não curtiu a videoaula, que você curta, que você comente, também compartilhe com seus colegas e amigos. Um grande abraço para você e até a próxima!